começar aqui falando sobre esse assunto, o assunto proposto hoje é sobre perdão. Muita gente tem me perguntado, muita gente nas ministrações, nas conversas pessoais, as pessoas têm abordado esse tema de perdão, que é realmente assim, um assunto muito nevrálgico no nosso meio. Né? Numa sociedade, num período onde a gente baseia muito as coisas, as nossas tomadas de decisão, elas são baseadas muito no sentimento, no sentimentalismo, né? E daí, quando a gente confia, quando a gente começa vamos dizer assim, a agir conforme o coração, aí né, o negócio fica mais difícil, né? Fica mais complicado. E esse assunto do perdão é um assunto também que ele é muito envolvido em sentimentos, né? A gente atrela muito ele a sentimento, e isso traz um prejuízo muito grande com relação a esse assunto. Mas por que isso mexe tanto com a gente? Por que o perdão ele é um assunto assim tão difícil de ser tratado, e as igrejas, né, têm muita dificuldade de lidar com isso, de tratar com isso? A gente tem também recebido muita gente nas conversas pessoais que a gente tem tido, assim, com muita dificuldade de direcionamento bíblico com relação a isso. Então, hoje a gente vai, nessa breve conversa, a gente vai tentar aqui reposicionar você com relação a esse assunto do perdão. Gente, por que isso causa um problema muito grande nosso, né? No nosso coração? Primeiro, gente, que o grande problema do perdão, onde está a maior problemática do perdão? Exatamente porque o perdão mais difícil de ser tomada, a decisão mais difícil de ser tomada, é quando a gente tem que perdoar aquele próximo, né? Aquela pessoa que está próxima de nós. Porque o perdão, a ofensa, o que é a base? O que a gente precisa perdoar, né? Normalmente é uma ofensa, normalmente é um prejuízo que a gente teve, né? A gente tomou um prejuízo, a gente foi ofendido, né? E essa ofensa, ela está diretamente atrelada ao que eu posso dizer, a nossa expectativa com relação a outra pessoa. Quem a gente não tem expectativa, quem não está no nosso círculo de amizade, ou no nosso círculo familiar, quem a gente não tem grandes expectativas, essa pessoa não ofende muito a gente, não. A gente fica chateado, evidentemente, com uma posição ou outra dela, mas isso não vai marcar muito o nosso coração. As nossas ofensas mais difíceis de serem perdoadas, elas estão relacionadas a ofensas cometidas por alguém que está próximo de nós. E assim, isso é uma realidade tão clara na Bíblia, né, que você vai ver ali, por exemplo, em Salmos 55, 12, 14, né, o salmista vai dizer assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu até poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, justamente você. Olha só onde está o problema no coração do rei, né? O coração do salmista, né? Porque essa ofensa, ele diz assim, olha, se viesse de um inimigo, isso não me ofende. A traição, né? Ela normalmente está baseada, ela está condicionada àquele a quem a gente confia. Então, a expectativa, ela gera a dificuldade de perdoar, né? Então, quanto mais próximo, quanto mais a gente se entrega para a pessoa, mais fácil de ser ofendido a gente é. E aí onde mora o grande problema. O grande problema está nessa ofensa. Agora, gente, a ofensa é algo assim que tanto o apóstolo Paulo, né, vai repetir uma palavra de Jesus. Jesus vai dizer assim, é necessário que aconteçam entre vocês ali, Lucas 17, ele vai dizer assim, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, né? Ele usa um termo chamado escândalo, né, um termo grego que chama escândalo, que é exatamente essa ofensa, esse escândalo entre irmãos, né, que na verdade mais é uma armadilha, é uma isca, né? O John Bevere vai chamar isso de
um grande best-seller do John Bevere, ele vai chamar, inclusive vai ser o título do livro dele, ele vai chamar o livro de A Isca de Satanás, que é exatamente esse escândalo, esse escândalo entre irmãos, entre próximos, né? E ele vai dizer assim, Jesus vai dizer, é inevitável, o apóstolo Paulo vai dizer também, olha, gente, vai acontecer entre irmãos esse escândalo, né? Mas ele vai dizer, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, né? Então, assim, aonde que está a chave? Eu intitulei essa live como a lei do perdão. Gente, perdoar, o perdão, ele faz parte da aliança. Ele faz parte do pacto. O nosso ministério ele tem como nome alianças de sangue. Toda aliança de sangue, ela tem um perímetro, ela tem uma, vamos dizer assim, um perímetro de segurança, um perímetro que garante a prosperidade e a bênção, né? Então, essa lei que protege, né, essa lei que coloca a proteção sobre nós, sobre a igreja, sobre a pessoa, né, ela tem condições, né? Toda a lei ela vai ter bênçãos e ela vai ter maldição. Né? A gente tem um problema muito sério ali com o animismo, que a gente acha sempre que a maldição é algo demoníaco e a bênção vem de Deus, mas não é bem assim que a Bíblia aponta, não. Né? Tanto a bênção quanto a maldição vem do Senhor. Então, quando Deus coloca uma bênção, quando Deus faz a aliança conosco, ele diz assim, opa, daqui você não pode passar. Então, uma das coisas que o Senhor proíbe como fator de proteção do seu povo é a vingança. É você promover essa vingança, né? Você vai ver ali o texto sagrado, ele vai dizer ali em Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer que, na verdade, ele está repetindo o texto de Deuteronômio 32, ele vai dizer assim, olha, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus o quê? A ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Por que o Senhor está proibindo a vingança? Porque nós temos um problema moral muito grande, o ser humano tem problema, né? O pecado tirou de nós assim a capacidade de sermos justos, não há um justo sequer. Nós somos incapazes de promover justiça. Não é? Essa natureza caída, essa queda que nós experimentamos por causa do pecado, que será redimido em Cristo Jesus, ele tirou de nós a capacidade de julgar, de sermos justos no nosso julgamento. Então, quando nós não perdoamos, quando nós queremos promover a justiça, quando nós queremos promover a vingança contra o outro, o que acontece? Isso começa a trazer sobre nós um envenenamento, que é exatamente a maldição da aliança. A maldição do laço de irmandade. Então, como toda aliança, existe uma maldição. E a maldição é exatamente essa amargura, né? O que é a amargura? Todo aquele que não perdoa, ele é envenenado pela amargura. E, gente, uma das coisas que a gente tem que estar muito atento com relação à amargura é que a amargura, ela tem raiz, tá? Ela vai crescendo, ela não para. A amargura, ela vai promovendo assim um rastro de destruição em todas as áreas da nossa vida, inclusive físicas, né? As doenças psicossomáticas, as doenças que são somatizadas pelo nosso corpo, né? Algumas doenças físicas começam a aparecer e nesse nosso ambiente, né, nosso ministério de libertação, a gente tem se deparado muito assim com muita gente doente, que é o que a Bíblia chama, a Bíblia aponta uma diferença entre doenças e enfermidade, né, e um espírito de enfermidade. Normalmente esse espírito de enfermidade, ele tem uma raiz de amargura por trás, ele tem
poder destrutivo causando e crescendo, né? Ele é contínuo, ele vai crescendo e vai destruindo as pessoas. Eu estou falando aqui como alguém que já experimentou algumas amarguras na vida e que eu, assim, quase fui para o fundo do poço. Na verdade, eu cheguei no fundo do poço, né? Em depressão, e eu tive que, exatamente, o Senhor falou onde estava isso. E depois ficou muito mais difícil porque eu tive que desfazer essa raiz até chegar no ponto principal dessa amargura, que tinha tudo a ver com o perdão, a minha incapacidade de perdoar. Então, é onde vem exatamente a palavra amargura, né? Ela tem a origem na palavra mágoa, né? Que literalmente significa uma má água. A amargura, a falta de perdão que gera a amargura, ela tem uma origem nesse princípio. É como você beber uma má água, né? Não perdoar é você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Todas as vezes que você age com a falta de perdão, você só nega o perdão. Você, na verdade, está tomando um veneno, você está se envenenando e quer que a outra pessoa morra. Esse é o grande problema da falta de perdão. E a gente vai ver daqui a pouco como Jesus vai mostrar isso, não é? Como Jesus vai dizer isso, que isso afeta, inclusive, a fé. A fé. Presta muita atenção. Então, assim, claro, né, que é você mesmo que está morrendo. É óbvio. Né? Óbvio. Então você começa a experimentar dessa própria morte que você quer para outra pessoa, você começa a experimentar. Você começa a experimentar. Então toda atitude de vingança, né, não deixa de ser também um suicídio emocional. Você está experimentando isso? Você que está me assistindo aqui. Você que está preso. Você que está ali preso a outra pessoa. Você que condenou outra pessoa no teu coração. Você que condenou um irmão, alguém que é aliançado com você, você que imputou a ela esse juízo, você também não está percebendo que você está preso? Né? Porque esse é o princípio da falta de perdão, é a amargura. É o que Deus diz assim, olha, isso aqui prestem bem atenção. Tanto que quando Jesus lá em Lucas 17, é um texto muito precioso, é um manual bíblico sobre o perdão. É um manual bíblico, né? Então, ele vai dizer assim, é inevitável que aconteçam essas coisas, né? Que esses tropeços aconteçam, né? Mas ele diz assim, tomem cuidado. Então, ele olha para os discípulos e diz assim, tomem cuidado. Prestem bem atenção. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, o que você tem que fazer? Perdoa-lhe. Por quê, gente? Por quê? O texto vai explicar. Os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. É demais para eu entender isso. Eu não estou conseguindo acompanhar. É muito. Pede qualquer outra coisa para nós, mas esse negócio de perdoar 70 vezes 7 é muito difícil para mim. Aumenta-nos a fé. Aí o que Jesus vai dizer? Jesus respondeu, se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a essa amoreira, arranque-se, plante-se no mar. E ela vai obedecer vocês. Note que Jesus condiciona a fé ao perdão. Condiciona a fé, o sobrenatural, a certeza das coisas que não se veem, o firme fundamento das coisas que se esperam, ao perdão. O perdão é o grande, ou a falta de perdão, a capacidade de perdoar é o termômetro da fé do camarada, do nosso irmão. Quem tem raiz de amargura, gente, não adianta vir com conversa fiada para o meu lado. Não tem poder na palavra. Não tem fé. Não tem fé. Pode até mostrar
uma grande eloquência, pode até subir lá no altar da igreja, ter uma boa palavra, né? Ser uma pessoa carismática, mas poder de fé, esse não vai ter. Porque o Senhor Jesus condiciona o poder da fé ao perdão, à capacidade de perdoar. Então anotem isso aí. Você está com raiz de amargura, você está com dificuldade de perdoar, esse é o termômetro da tua fé. É o tamanho da tua fé. Não existe pessoas que vivem o sobrenatural, o poder extraordinário de Deus, e estejam ao mesmo tempo experimentando uma falta de perdão, uma amargura ou uma raiz de amargura. Não existe. Né? Então, o perdão é assim, é o princípio decisivo que determina a condição de liberdade ou aprisionamento espiritual. Quanto mais amargurados, né, contra uma outra pessoa, mais a gente se une iniquamente a ela. Quanto mais nós estamos amargurados a outra pessoa, mais unidos estamos a ela. Mais unidos. É por isso que o perdão é um mandamento, é uma proteção. A gente já vai chegar como é que a gente perdoa, gente. Vamos lá, gente, compartilha, aperta o aviãozinho aí, manda para todo mundo, que o assunto vai pegar fogo. Daqui para frente vai pegar fogo. Mas quanto mais amargurarmos, ou seja, a amargura não nos separa da pessoa, né? Na prática, nos aproxima malignamente dela, através de ciúmes, ressentimentos, mágoa. Né? Qual é uma das principais características daquele que não perdoa? Cara, você traz a pessoa para perto de você. A pessoa está aqui, ela está no teu imaginário. Você passa a sonhar com ela. Você traz ela para dentro da tua casa. Então, a inimizade, que é essa amargura, ela resume um dos principais tipos de ligações iníquas entre almas. Por isso que ela é uma lei. Né? Nós ficamos algemados e condicionados ao coração da outra pessoa. Né? Então, um outro ponto que a gente precisa estar muito atento com relação ao perdão, que é Mateus 6, 14, 15, a palavra de Deus vai dizer assim, porque se nós perdoarmos, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Ou seja, qual é o resultado da falta de perdão? Nós não seremos perdoados. O que vai acontecer? A apostasia. A apostasia. Nós vamos nos afastar de Deus. Nós vamos nos afastar de Deus. Então, assim, esse é o texto que precisa ser levado assim muito a sério, gente. O que Jesus está dizendo? Falta de perdão é inseparável da apostasia. Né? Quando a gente só nega o perdão, nós colocamos a gente na situação de não sermos perdoados por Deus. Nós não vamos ser perdoados por Deus. Um dos textos mais conhecidos com relação a julgamento, o Senhor vai dizer assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Porque da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. A mesma régua que vocês medirem o outro, vocês serão medidos. Né? Então, a condição de perdoar, a régua que a gente usa para a outra pessoa, aí está a lei do perdão. É a régua que vai ser usada para nós. Gente, porque Deus é justo. Ele é justo. Meu pai, certa vez, me aconselhando, ele me disse essa frase, ele disse assim, filho, todas as vezes que alguém se levantar contra você, defraudar você, roubar você, trair você, enfim, cuidado se você pedir ao Senhor justiça.
Porque ele fará justiça. Mas não só para a pessoa, mas ele fará para você também. Ou seja, todas as vezes que você quer justiça, você clama ao Senhor justiça, a justiça vem sobre você também. Vem sobre você. Então essa é a lei do perdão. A lei do perdão, ela mora aí. O grande detalhe do perdão, ela mora aí. Na verdade, é uma proteção. Deus, ele manda, ele oferece essa proteção. Ele vai dizer assim, faz o seguinte, cara, abre mão dessa dívida. Qual é o fundamento do perdão? Né? O perdão é perdão, né? Uma perda grande, né? Um prejuízo grande. Então, quando a gente perdoa, na verdade, a gente está assumindo um prejuízo. Alguém prejudicou a gente. Alguém prejudicou a gente. Então, quando a gente perdoa a outra pessoa, a gente rasga o escrito de dívida. Foi isso que Jesus fez com a gente? Foi. É claro que foi. É claro que foi. Então, essa é a medida, essa é a régua que Jesus ensinou para nós. E não só ensinou para nós, como ordena que façamos o mesmo a outra pessoa. Isso não quer dizer que a gente não vai ficar com mágoa, que a gente vai esquecer. Tem um ditado popular que diz que quem perdoa esquece. Gente, não é verdade isso. Não é verdade isso. As marcas, elas ficam. Mas a dívida não. A dívida foi paga. Quando você perdoa, você vai fazer, né? Quem dera que a gente tivesse essa capacidade, né? Mas o ideal seria fazermos como Deus, né? De lançar o nosso pecado no fundo do oceano. E esse é o grande problema de alguns de nós que lembramos Deus dos nossos pecados, né? A gente lembra o Senhor dos nossos pecados. Isso é um problema muito sério, né? Quando a gente vive assim o tempo todo voltando, né, a assuntos que Deus já perdoou a gente. Nas nossas batalhas espirituais no Ministério Alianças de Sangue, nós tratamos muito isso. Nós tratamos muito sobre remissão de pecado, sobre alianças contraídas de forma iníqua, né, através de relacionamentos sexuais, através do ódio, através da ira, né, isso tudo são pactos que você contrai com outra pessoa, e a gente a gente sempre lembra, né, o mandamento, um dos mandamentos sacerdotais, que é sacerdócio não mexe em morto, né, o sacerdote não mexe em morto, então tudo que nós enterramos, a gente não pode mais tocar lá, a gente matou, redimiu o passado, trouxe para frente, enfrentou e redimiu esse passado, agora deixa ele lá. Deixa ele lá. Então, essa história de todas as vezes, né, que o casal se encontra com a gente e lembra das mesmas coisas, a gente diz, gente, para, que a gente já mexeu nisso, nós já fulano já retratou, nós já fizemos aqui um cerimonial de arrependimento e não vamos mais tocar nesse assunto. Nós não vamos mais tocar nesse assunto. Então, o perdão, ele tem essa regra, ele tem essa lei, ele mexe diretamente com a nossa fé, não é? Ele mexe diretamente com a nossa capacidade de prosperar, a nossa possibilidade de prosperar, né? Gente, vamos lá, aperta aí o aviãozinho aí para ir passando esse assunto. Eu sei que é um assunto assim bem delicado, tem muita gente querendo saber sobre isso, sobre o que Deus tem feito através do nosso ministério, que é um ministério baseado em reconciliação. Por isso que eu queria trazer esse assunto para vocês, né? Então, assim, a falta de julgamento, ela traz condenação, ponto final. Ela traz condenação aos olhos de Deus. Quando, né, não julgueis, Mateus 7, 1 e 2, a gente já falou sobre isso, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós, né? Então, tu que julgas, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 2, ele vai dizer, tu que julgas, tu praticas a mesma coisa. Qual é a maldição? Um outro aspecto da maldição. Então, quando nós não perdoamos, né, a gente se torna vulnerável para praticar o mesmo mal que nós sofremos. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ei, gente, para, tu que julgas o outro, tu praticas a mesma coisa.
né? Essa acusação vai vir do mundo espiritual contra você. Você se vulnerabiliza. Gente, presta bastante atenção nisso. Sabe aquilo que mais está te ofendendo, que a outra pessoa está fazendo contra você? Gente, a falta de perdão vai trazer uma opressão demoníaca enorme contra você. E daqui a pouco, você vai estar fazendo a mesma coisa. Você vai estar praticando o mesmo mal. Então, assim, essa falta, a grande chave para perdoar é ver como nós temos errado. Não existe verdadeira santidade sem um verdadeiro compromisso com a prática de perdoar. Não existe. Né? Quanto mais perdoamos, menos nós pecamos. Menos nós pecamos. Quem são as pessoas, gente? Vamos lembrar aí as pessoas que a gente diz assim, não, esse homem foi um santo. Né? Eu conheço um cara assim, rapaz, pensa no cara irrepreensível. Uma das principais características de uma pessoa santa, que a gente olha para ele e diz assim, esse cara, eu quero ser como ele, é a capacidade de perdoar. É a capacidade de enfrentar as suas ofensas. É a capacidade de pagar contas, de assumir prejuízos. É pagar a conta para o outro. Voltar à comunhão. Era o grande problema do filho mais velho. Era o grande problema do filho mais velho. Sabe por que ele tinha dificuldade de perdoar o irmão? Porque quando o pai recebe o filho mais novo de volta para casa, ele volta a ter parte na herança, mesmo tendo desperdiçado a parte dele. Essa é a cultura judaica. Então, no fundo, o filho mais velho agora tinha que pagar a conta do seu irmão para ele entrar em casa. Ele tinha que assumir o prejuízo para ter o irmão de volta para casa. Esse é um grande gatilho do perdão, ou da falta de perdão. No fundo, nós não queremos abrir mão do nosso ego, nós não queremos abrir mão do nosso conforto. A gente não quer abrir mão do nosso conforto. É por isso que eu tenho dificuldade de perdoar. Não, ele me ofendeu, ele passou da linha. Né? Ele passou da linha. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa raiz, né? Lá em Mateus 18, 32 a 35, Jesus vai contar essa história. Olha, o cara que pediu perdão muito grande, na verdade era uma dívida assim impagável. Ele chega para o seu Senhor, pede perdão, o seu Senhor se compadece, o perdoa. Todo mundo conhece essa história, né? Confere lá em Mateus. Mateus, eu me perdi aqui, gente. Mateus 18, 32, né? Ele vai dizer assim, qual é a maldição de quem não perdoa? Vai ser lançado para os verdugos. Vai ser atormentado. Essa é a maldição de quem não perdoa. Mas olha, eu queria assim começar agora a fazer um fechamento para você. Vai ser um fechamento muito importante para você entender essa dinâmica do perdão. O que Deus exige? Ele lança a lei, tá? Toda lei, gente, a lei ela conduz a uma verdade. A lei ela não é o fim em si, ela comunica, ela é uma sombra da realidade verdadeira. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que a lei ela é o tutor, ela conduz o imaturo até a condição de maturidade. Porque quando nós alcançamos a maturidade, o assunto perdão ele vai extrapolar de tudo isso que a gente conversou. Porque tudo isso a gente está falando, até agora a gente está falando só de lei. Só de lei. Né? Jesus vai dizer, o primeiro versículo que a gente leu lá em Lucas 17, ele vai dizer assim, olha, qual de vocês, ele vai contar sobre essa questão do perdão e vai dizer assim, gente, prestem bastante atenção. Vocês vão ter que perdoar, versículo 10, 17, 10. Lucas 17, 10. Ele vai dizer assim, quando vocês perdoarem e fizerem tudo isso que eu estou dizendo para vocês, perdoar 70 vezes 7, quando terminar tudo isso, vocês ainda vão ser, vocês não vão ter feito nada além do que eu estou ordenando vocês. Isso é uma ordem. Isso aqui não é uma discussão, isso é uma ordem, eu estou dando uma ordem para vocês. E depois de ter cumprido a ordem,
ele vai dizer assim: vocês devem lembrar vocês dizendo, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então o perdão é uma obrigação. Quem descumpre o perdão, então, como é que eu faço para romper isso? Como é que eu faço para destruir essa amarra, né, essa algema que foi lançada contra mim? Então, a primeira coisa, gente, nós precisamos entrar isso e apresentar isso diante do nosso Deus. Nós precisamos apresentar ao Senhor a nossa incapacidade de perdoar. Porque se nós não apresentarmos, se nós não confessarmos diante de Deus a nossa incapacidade, isso vai gerar em nós orgulho. E essa raiz de amargura vai se apoderar de nós. Então a primeira coisa, confissão, confessa o teu pecado. Confessa a tua incapacidade. Segunda coisa, pede perdão. Represente a pessoa que te ofendeu diante do Senhor. Através da seguinte oração que Jesus fez: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que fez. Ele também está aprisionado. Eu confesso o meu aprisionamento, mas eu quero pedir ao Senhor também que tu esclareças e clareie a outra pessoa que me ofendeu, porque ela não sabe o que está fazendo. Isso é ter misericórdia. Gente, o que Deus quer de nós é misericórdia e não sacrifícios, não holocaustos. O que o Senhor quer de nós é a capacidade de misericórdia, né? Miséria, córdia, cardio, miséria. Um coração que se inclina à miséria do outro. É isso que Deus quer de nós. Aquele que nos deve, aquele que nos ofendeu é um miserável? É um miserável. É um miserável. Assim como nós. Assim como nós. Então nós temos que ter a capacidade. Onde é que mora a nossa maturidade? O termômetro. Por isso que eu comecei essa live dizendo assim, que a capacidade de perdoar é o termômetro da nossa espiritualidade. É o termômetro. É o termômetro. Porque quanto mais capacidade de perdoar, mais misericordioso eu sou. Mais inclinável o meu coração está à miséria do outro. É por isso que a falta do perdão, o perdão, esse assunto perdão é um termômetro para nós. E daí, o que é a condição do misericordioso? Qual é a bênção do misericordioso? Alcançar a misericórdia. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. É uma bênção. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na mesma medida que você for misericordioso, na mesma inclinação, mesmo grau de inclinação que o teu coração for, até o coração, a miséria do outro, Deus vai se inclinar a você, meu irmão. Deus vai se inclinar a você. Deus vai se inclinar a você. Mas tem muitos atos de perdão que estão se perdendo. Muitos sacrifícios, muita conversa. Nós estamos numa geração assim que realmente nós estamos assim sendo muito guiados ao visual, né? As pessoas adoram ao Senhor tirando selfie, né? Fazendo live, né? A gente está vivendo essa realidade no nosso meio, né? E essa hipocrisia tem assim feito com que a gente abandone os princípios elementares do Senhor, da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, um texto conhecidíssimo, 1 Coríntios 3, ele vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso será como metal que sou, como símbolo que retine, né? E ele vai dizer assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu tenho, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Gente, presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, presta atenção agora. Presta atenção nesse grande detalhe. Não adianta. Você pode fazer uma fogueira pública.
e entregar teu corpo para ser queimado. Você pode ficar pobre, porque você vendeu todas as coisas que você tem para dar aos pobres. Mas você pode fazer isso sem amor. Você pode fazer isso sem amor. Gente, isso é um absurdo, né? O apóstolo Paulo está dizendo que existe essa realidade. Nós podemos perdoar sem amar. A palavra de Deus diz que isso de nada se aproveitará. Isso de nada terá valor para nós. Nada. A falta de amor no perdão invalida o sacrifício. Forte, né? A falta de perdão no amor. Desculpa, a falta de amor no perdão invalida o sacrifício do perdão. Por que nós continuamos aprisionados, mesmo tendo perdoado a outra pessoa? Porque nós perdoamos, mas nós não fizemos isso por amar a outra pessoa. Nós fizemos isso somente por um ato egoísta. Somente para satisfazer o meu próprio interesse. O meu próprio interesse. Mas aonde que está isso? 1 Coríntios capítulo 13. E é interessante que lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, a Bíblia, o profeta vai trazer assim uma realidade sobre o caráter de Deus. Ele vai dizer assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em demonstrar amor. O termo original no hebraico, ele representa o seguinte: Deus tem prazer em demonstrar misericórdia. A grande chave para libertar a tua vida, para você parar de perdoar e continuar preso a outra pessoa, é porque o ato de perdão, o ato de perdoar, ele deve ser motivado pela aliança de amor, pela aliança, o pacto que nós temos entre nós. Você não perdoa simplesmente porque você vai satisfazer o teu ego, você vai perdoar porque você ama a outra pessoa, você vai libertá-la, liberá-la para prosperar. Deus ama ter misericórdia. Outra interpretação: Deus ama amar. Por que ele não resiste a um coração quebrantado, gente? Porque Deus, é como se Deus tivesse uma ansiedade em ouvir o seu filho dizendo: Pai, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. É o pai que vai todos os dias na frente da casa. Ele está o tempo todo ansioso em receber o teu pedido de perdão, porque ele ama perdoar. Ele ama perdoar. Nós temos amado perdoar? Ou perdoar nos ofende? Onde está o nosso coração? Nós temos parecido com o Deus dessa era, que odeia perdoar. Ou nós temos parecido com o Deus eterno, que ama perdoar, ama ter misericórdia, ama ser longânimo, ama amar. Você tem amado amar? Você tem amado ser bênção para a vida da outra pessoa? Para aquele que está perto de você? Esse é o grande árbitro no teu coração, meu irmão. Essa é a grande chave para a tua vida espiritual. Essa é a grande chave. Eu quero que você termine essa nossa reflexão. Eu queria que você levasse isso, fizesse uma grande avaliação na tua vida com relação à tua capacidade de perdoar.
a tua capacidade de amar, de perdoar porque você ama, porque você é aliançado com a outra pessoa. Ou você está com dificuldade de perdoar porque você está defendendo somente o teu interesse. E no fundo, você não quer, você repudia outra pessoa. Qual é o grande problema da grande maioria dos divórcios, tá? A gente não está falando aqui dos casos extremos, tá, gente? Mas é o grande problema dos divórcios. O que ofende a Deus, gente, não é o divórcio. O divórcio é uma lei civil, né? É uma carta. Jesus vai lembrar, gente, isso aí quem mandou foi Moisés, o estadista, quem permitiu, mas eu vou lembrar para vocês qual é a lei moral do Senhor. E deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. O grande problema da carta de divórcio é que ela representa um repúdio. O grande problema da falta de perdão é que ele representa um repúdio. Você marginalizou alguém no teu coração. E como falei no início da live, quem perdeu, volta lá para assistir o início. O grande problema é que quase a sua totalidade das pessoas que estão presas ao nosso coração são pessoas próximas. São pessoas aliançadas com a gente. São irmãos, irmãos em Cristo, irmãos de sangue, pais, mães. E a bênção do Senhor não virá enquanto não houver reconciliação. Larga a tua oferta e vai te reconciliar com teu irmão. Porque é uma lei, é um mandamento. Não faz mais do que tua obrigação. Mas também não faça só por obrigação. Faça porque um dia alguém orou por você indo morrer na cruz. Alguém orou por você e intercedeu diante do Pai. Assim como Estevão fez diante do apedrejamento. Ele olha para Deus e diz assim: Senhor, não lhes impute a culpa da minha morte. Isso é ter misericórdia. Porque o princípio do perdão é o amor. Amem-se, porque o amor encobre uma multidão de pecados. Sabe por que você está com dificuldade de perdoar? Porque você está com dificuldade de amar. Sabe por que você está com dificuldade de perdoar o teu marido, teu irmão, teu pai, tua mãe? Porque você deixou de amá-los. Toda falta de perdão é um repúdio. Mas Deus está te chamando para uma recondução essa noite, meu irmão. O Senhor está te chamando para um reposicionamento. O Senhor está te chamando para a obediência, para que você comece a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Ok? Eu trouxe esse assunto hoje para a gente, porque isso tem sido um grande problema da nossa geração, né? As ofensas têm marcado a nossa geração, têm marcado a nossa sociedade. E a gente tem desaliançado, a gente tem amaldiçoado pessoas por causa do nosso sentimento de ofensa. Então eu quero dizer em nome de Jesus, para cada um que me ouve essa noite, a bênção de Deus está na reconciliação entre corações. Você está lembrando de alguém aí que você está desaliançado, você fez alguma coisa contra essa pessoa? Vai lá, corre lá agora. Confessa o teu pecado e suplica por perdão. Suplica por perdão. Depois volta e oferece a tua oferta. Quando nós fizermos isso, todos nós, eu já fiz isso. Quando nós fizermos isso,
nós podemos olhar para uma amoreira e dizer para ela: lança-te no mar, e ela se lançará. E ela se lançará. A fé, a falta de perdão, abala a tua fé, meu irmão. Abala a tua fé. O poder sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Certo? Eu sei que tem muito mais coisa para falar, nosso tempo está acabando dessa live, e eu não quero passar desse período de 1 hora, né? Mas eu sei que tem muitas dúvidas, muitas perguntas. Se você entrar ali compartilha essa live, gente. Vai ficar gravada no IGTV. Entra lá no nosso perfil novo, Alianças de Sangue, no Instagram. Curte a gente, segue a gente. Quarta-feira que vem a live não vai ser aqui pelo meu perfil pessoal, vai ser lá no Alianças de Sangue. Entra lá, vou ter o maior prazer em aceitar você ali. Olha, tem conteúdos ali preciosos. Deus tem falado muito ao nosso coração. Nós temos ministrado assim na vida de muita gente mesmo. Deus tem dado a honra da gente ministrar perdão e cura, reconciliação na vida das pessoas. Isso tem sido tremendo, tremendo. São experiências maravilhosas. Então, vai lá para o nosso perfil Alianças de Sangue e esses assuntos todos vão estar lá, tá? Quarta-feira, lembrando, não vai ser aqui, vai ser lá no Alianças de Sangue, tá? Nós temos também a página no Facebook que tem o íconezinho ali do WhatsApp, gente. Qualquer dúvida que você tiver, se você quiser ter uma conversa comigo, se você quiser pedir, se você quiser ter uma orientação com relação a algum perdão que está precisando ser feito, ou você precisa ser perdoado, né? Nós podemos estar conduzindo você, pastoreando você, ajudando você, mentoreando você nesse processo. Tá? O Alianças de Sangue existe para isso. Existe para isso. Outra ferramenta que nós temos é o aliançasdesangue.com, onde você pode entrar lá, cadastrar o teu e-mail, né? Você pode também ali estar marcando um encontro comigo pessoalmente, né? A gente faz isso de forma virtual, né? Pelo Zoom, mas você pode estar marcando diretamente lá no nosso site, aliançadesangue.com, ou no Facebook. O Facebook também tem uma abazinha lá onde você marca o nosso esse encontro. Mas, gente, eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês me ajudem compartilhando os nossos perfis, ajudando a gente a disseminar essa cultura, essa teologia da reconciliação, essa reconstrução das alianças, o entendimento sobre as alianças. Então, quando terminar aqui, gente, compartilha o nosso perfil, entra lá no teu perfil e compartilha, conta da experiência que teve hoje, assiste as nossas lives que estão gravadas, entra no nosso canal do YouTube, te inscreve lá, tá? A gente está ali, já tem muito material que a gente vai começar a lançar ali, turbinado mesmo. Nós estamos montando também um curso EAD à distância, né, completamente virtual também, onde você vai ter a possibilidade de cursar alguns cursos curtos que a gente tem sobre alguns conceitos importantes da base de família, de perdão, de restauração, de santidade, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Então ajuda a gente precisa mesmo da tua ajuda, que você dissemine esse conteúdo, não é para a honra e glória de homem nenhum, é para a honra e glória do Senhor. Tudo isso que nós temos ministrado, autorizados pela palavra do Senhor. Pode ir lá, entra lá e julga esse conteúdo, tá bom? Existe alguém na tua família, na tua casa, que precisa de um aconselhamento? Compartilha também, né? Manda para ele esse material e vai ser um prazer muito grande tá atendendo vocês, né? Aqui a Nana e o Rodson, lá de Macapá, é um casal que a gente tem também. Na verdade, nós conhecemos esse casal há mais de 20 anos, né? Lá no Pará, e o Alianças de Sangue fez a gente se reencontrar, e a gente também está ajudando-os ali. Nana e o Rodson, Deus abençoe vocês grandemente na batalha de vocês, tá? Então, entre em contato com a gente, e eu não posso terminar esse nosso encontro sem orar. Eu queria, assim, convidar você a orar, a fechar os teus olhos, porque nós vamos pedir ao Senhor uma ministração vinda do alto sobre a tua vida. Então, vamos orar? Vamos orar. Fecha o teu olho onde você estiver e te junta no meu coração, junto com a minha alma, junto com o meu espírito, onde nós estivermos. Tem um ditado que eu gosto muito,
que diz assim: um com Deus é maioria, dois com Deus é covardia. É covardia. Todas as vezes que nós nos juntamos para orar, meu irmão, o céu se alegra e o inferno estremece. Estremece. Né? Nós cantamos um aleluia na presença do inimigo, né? Abalar as portas do inferno que estão ofendendo a igreja e fazendo cada vez mais a igreja ser incapaz de perdoar. Os crentes estão cada vez mais difíceis de se reconciliar. Mas em nome de Jesus, nós vamos quebrar essas alianças iníquas. Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre cada um que me escuta essa noite. Cada um que me escuta, Senhor, receba a bênção do Senhor, a unção vinda do alto, que quebre, Senhor, todas as cadeias, todos os jugos, todas as enfermidades emocionais. Eu peço ao Senhor e dizemos amém a isso. Nós juntamos aqui na terra o que o Senhor já juntou aí no céu. Eu peço libertação para o teu povo. Se existe alguém que está assistindo aqui ou que assistirá essa live, Senhor, eu peço ao Senhor que tu esteja dando, Senhor, a capacidade, o discernimento e o poder, Senhor, para que todas as desavenças sejam perdoadas, todas as ofensas sejam perdoadas, Senhor, em nome de Jesus, nós os abençoamos com toda sorte de bênção, e faz, Senhor, o teu povo prosperar, faz o teu povo, Senhor, ter poder na oração, mas para que isso aconteça, nos dê a capacidade de perdoar, nos dê a estatura do Senhor, para que coisas pequenas não ofendam mais a gente, somente aquilo que for contra o teu reino, e não contra aquilo que for contra nós, porque aquilo que foi contra nós, o Senhor tomará conta, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, povo aqui do YouTube. Essa live será vai ficar gravada no IGTV. Nós vamos estar botando também, gravando essa live lá no YouTube. Acessa, por favor, precisamos da ajuda de vocês. Disseminem esse conteúdo para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço. Deus te abençoe, querido. Forte abraço. Tchau, tchau.